Você já sentiu que Deus está te chamando para agir, mas não sabe exatamente quando ou como? Essa dúvida paralisa milhares de pessoas que ficam esperando um sinal grandioso, sem perceber que o momento certo pode estar mais próximo do que imaginam. Neste vídeo, você vai descobrir como identificar o tempo de Deus, aquele instante preciso em que tudo se encaixa e você precisa dar o próximo passo. Prepare-se para entender o que o céu já está dizendo e como tomar a atitude certa para transformar sua vida. É impressionante como muitas pessoas, em algum momento da vida, sentem aquele frio na barriga diante do novo. É como se um convite invisível estivesse diante delas, mas algo interno trava os passos, a hesitação se instala e a vontade de mudar fica presa numa mistura de medo e insegurança. Essa sensação não é estranha nem exclusiva de poucos, é comum, quase universal. O que pouca gente sabe, porém, é que Deus fala o tempo todo, mesmo quando tudo parece silencioso, e esse chamado pode estar muito mais perto do que imaginamos. Muitas vezes, esses sinais divinos não vêm em grandes clarões ou milagres escancarados, mas em pequenos avisos quase imperceptíveis, os chamados avisos invisíveis. São aquelas pressões silenciosas, os ventos suaves que sopram no coração, as intuições que se apresentam de forma sutil. Reconhecer esses toques do céu é uma arte espiritual que requer atenção e uma sensibilidade que só se adquire com o tempo e com a busca sincera pela presença de Deus. Ignorar esses sinais pode significar perder o momento certo para agir e, por consequência, as bênçãos que estavam reservadas para aquela fase. O chamado de Abraão, o exemplo da fé na obediência sem garantias. Abraão vivia numa realidade confortável e estável em Ur dos Caldeus, uma terra conhecida por sua prosperidade, segurança e tradições familiares firmes. Era o tipo de vida que muitos desejam. Raízes profundas, rotina organizada e vínculos fortes. No entanto, de repente, Deus fez um chamado inesperado que mudaria completamente a trajetória desse homem. O comando divino foi simples e direto. Sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Gênesis 12, 1. Não havia explicação, mapa ou rota definida, apenas uma ordem para confiar e partir. Esse chamado desafiava a lógica humana e exigia uma fé incomum, pois a caminhada de Abraão começou sem garantias, sem segurança e sem a certeza do destino final. Ele precisou abandonar tudo o que conhecia e se lançar no desconhecido, guiado apenas pela confiança na palavra de Deus. É uma lição poderosa sobre como a fé verdadeira se manifesta na obediência, mesmo diante da incerteza, ensinando que nem sempre o caminho é revelado antes do primeiro passo. Na prática, muitas pessoas hoje enfrentam essa mesma hesitação. Sabem que precisam mudar, crescer ou seguir um novo caminho, mas ficam presas à busca por garantias. O exemplo de Abraão mostra que, na espiritualidade, o chamado vem primeiro e as certezas surgem durante a jornada. É como quando alguém decide empreender um projeto sem saber o resultado exato, mas movido pela convicção de que deve agir, mesmo com dúvidas no coração. Refletir sobre a diferença entre o tempo humano e o tempo de Deus é fundamental para entender essa dinâmica. Enquanto o Cronos mede o tempo pelos relógios e calendários, o Kairos é o momento oportuno, espiritual, em que Deus age e chama para o novo. Abraão foi chamado no Kairos quando o plano divino estava pronto para se cumprir, mesmo que ele não soubesse o porquê naquele instante. Além disso, essa passagem nos convida a pensar sobre renúncia. Renunciar ao controle, ao conforto e às certezas para abrir espaço ao movimento de Deus. Essa renúncia não é perda, mas preparação para o que virá. É um convite para se desapegar das amarras da lógica e confiar no mistério que só a fé pode revelar. Se alguém hoje sente o chamado para mudar, esse relato bíblico é um lembrete de que não é preciso entender todos os detalhes para começar.
Assim como Abraão, é necessário ter o coração disposto e a coragem para obedecer, confiando que Deus guiará a cada passo no tempo certo, revelando a rota enquanto caminha. Dessa forma, o chamado de Abraão não é apenas uma história antiga, mas um espelho para a vida de cada um que busca responder ao chamado divino, mesmo quando o caminho é incerto. Essa confiança ativa é o que move montanhas e transforma destinos, preparando o terreno para o próximo sinal, muitas vezes sutil, mas igualmente poderoso. Elias e o vento suave. Deus fala no silêncio e na calma, não só nos grandes sinais. A história de Elias na caverna é um poderoso lembrete de que Deus não se manifesta apenas em grandes eventos ou sinais espetaculares. Depois de um confronto impressionante contra os profetas de Baal, Elias se encontra cansado, com medo e desanimado, refugiando-se em um lugar escuro, longe de tudo. No entanto, Deus não chega para ele com trovões ou relâmpagos, mas com um silêncio quase imperceptível, o sussurro de um vento suave. Esse momento revela que muitas vezes o Senhor fala mais no silêncio do que no barulho. Essa passagem nos convida a refletir sobre o desafio de ouvir a voz de Deus em meio ao tumulto do cotidiano. No mundo moderno, estamos rodeados por ruídos, tanto externos quanto internos, que nos distraem e nos afastam da calma necessária para perceber o sussurro divino. O verdadeiro desafio é silenciar o coração, parar a correria e cultivar um espaço interior onde o Espírito possa falar com clareza, sem pressa nem pressão. Para quem busca essa sintonia, a prática da meditação bíblica, a leitura pausada das Escrituras e momentos regulares de oração silenciosa são essenciais. Não se trata de fugir do mundo, mas de criar pausas conscientes para que a alma se reconecte com o céu. É nesse silêncio que o Espírito Santo pode revelar direções, trazer conforto e apontar o momento certo para agir. O vento suave que Elias ouviu é um convite para percebermos que Deus é paciente e delicado. Ele respeita nosso tempo, não nos atropela, e muitas vezes a resposta que esperamos não chega com alarde, mas com uma calma que traz paz ao coração inquieto. Essa paz interior é, na verdade, um dos sinais mais confiáveis de que estamos no caminho certo, mesmo quando tudo ao redor parece confuso. É interessante pensar que, assim como Elias, todos nós podemos experimentar momentos de dúvida e desânimo, mas é justamente nessas horas que Deus sussurra mais perto. Ele não quer apenas comandar, mas estabelecer intimidade, um diálogo silencioso que fortalece a fé e prepara para o próximo passo. Para ouvir esse sussurro, é necessário coragem para entrar na caverna da alma e permanecer ali, mesmo sem respostas imediatas. Por fim, essa experiência nos ensina que a escuta ativa é uma habilidade espiritual que se aprende. Não basta orar pedindo sinais grandiosos. É preciso abrir espaço para o inesperado, para a sutileza do mover de Deus, que muitas vezes acontece de forma discreta, quase invisível. Isso amplia a compreensão do que significa realmente discernir o tempo e a vontade divina. Assim, quem aprende a ouvir o vento suave do Espírito está mais preparado para reconhecer o próximo sinal, que pode vir de formas diferentes. Portas que se fecham, interrupções que salvam, vozes humanas, sonhos ou até a dor que desperta para a ação. E é esse aprendizado que vamos aprofundar a seguir. As portas fechadas. Quando o não de Deus é a maior bênção, quantas vezes alguém já se deparou com uma porta que parecia perfeita, pronta para ser aberta, mas que por mais que tentasse, simplesmente não girava na maçaneta? A frustração de ver planos, relacionamentos ou oportunidades não se concretizarem é algo comum. Mas a perspectiva espiritual nos ensina que esse não pode ser, na verdade, uma bênção disfarçada. A história de José, vendida pelos irmãos,
presa injustamente e esquecida na prisão, ilustra exatamente como portas fechadas podem ser um escudo protetor preparado por Deus. Deus, em sua sabedoria infinita, sabe o que é melhor para cada um, mesmo quando não conseguimos compreender. As portas que se fecham não são barreiras definitivas, mas ajustes na rota da nossa caminhada. Elas nos afastam de caminhos que poderiam nos levar à ruína e nos preparam para entrar na porta certa, aquela que ninguém mais pode abrir. Essa visão ajuda a cultivar a paciência e a confiança, virtudes essenciais para quem está na jornada espiritual. É perigoso tentar forçar um caminho quando Deus bloqueia a passagem. Essa insistência pode gerar desgaste emocional, espiritual e até físico. É como tentar entrar numa casa onde a chave não é nossa. Quanto mais tentamos, mais nos machucamos. A sabedoria está em reconhecer quando um obstáculo é um sinal divino e não apenas um revés temporário. Isso exige um coração sensível e discernimento, que só vem com intimidade e estudo das Escrituras. A espera ativa, portanto, é uma atitude espiritual de coragem. Não é resignação ou passividade, mas confiança que se manifesta em oração, reflexão e preparação. Enquanto a porta certa não se abre, é fundamental fortalecer a fé, buscar crescimento pessoal e espiritual, ler livros que edifiquem, como os Salmos ou os Evangelhos, e participar de comunidades que tragam suporte. Assim, a espera se torna produtiva e cheia de significado. A experiência de José mostra que o plano de Deus é milimétrico e perfeito, mesmo que aparente derrota em cada etapa. Cada porta que se fechava era, na verdade, uma proteção contra um caminho inadequado. Essa compreensão muda a narrativa pessoal e abre espaço para agradecer pelas recusas que, no fim, salvaram vidas e propósitos. Quando a porta certa se abriu, foi um momento de vitória absoluta, fruto de muita fidelidade e perseverança. Esse aprendizado nos ajuda a lidar melhor com a frustração e a ansiedade diante do não de Deus, transformando-os em oportunidade para crescimento. Além disso, reforça que a fé verdadeira não depende das circunstâncias, mas da certeza de que Deus está sempre no controle, cuidando dos detalhes invisíveis para nós. Esse controle divino é um convite para soltar o controle humano e confiar no tempo e na vontade do Senhor. Assim, ao reconhecer as portas fechadas como parte do plano divino, o coração se prepara para o próximo passo, mais firme e disposto a obedecer. Essa abertura interior é fundamental para perceber as intervenções que virão. A interrupção divina, quando planos são quebrados para preservar sua vida, há momentos em que, mesmo com todos os esforços e orações, os planos parecem se desfazer diante dos olhos, como se algo ou alguém estivesse bloqueando o caminho. Essa experiência é retratada de forma emblemática na história de Balaão, um profeta que, guiado por seus próprios desejos e interesses, decidiu seguir uma rota que o levaria ao desastre. No entanto, Deus, em sua misericórdia, envia uma jumenta para impedir seu avanço, mostrando que nem toda interrupção é punição, mas muitas vezes um ato de proteção divina. Esse exemplo serve como um poderoso lembrete de que os bloqueios e frustrações, que a princípio causam dor e confusão, podem ser intervenções amorosas do Senhor. É comum sentirmos raiva ou desânimo quando as coisas não saem como planejado, mas aprender a olhar para esses momentos sob a ótica espiritual traz uma nova dimensão de paz e confiança. Deus age em cada detalhe para preservar o que mais importa: a nossa vida, o nosso propósito e o nosso bem-estar. Lidar com a frustração nesses períodos exige maturidade e entrega. É como estar numa encruzilhada onde a estrada à frente parece bloqueada, mas o caminho certo ainda não está visível. Nessas horas, a oração sincera e a meditação na palavra são âncoras que mantêm o espírito firme.
Um exercício prático é listar as áreas em que se sente bloqueado, pedir a Deus sabedoria para entender o motivo e abrir o coração para aceitar que o tempo divino pode ser diferente do nosso. Além disso, reconhecer que Deus pode usar pessoas, situações ou até eventos inesperados para barrar um caminho equivocado é fundamental para evitar o ressentimento. A interrupção divina é um convite à reflexão e a um redirecionamento que muitas vezes nos conduz a um lugar melhor, embora não o tenhamos previsto. Essa compreensão transforma o modo como encaramos as adversidades, dando sentido e propósito mesmo nas aparentes derrotas. Essa perspectiva também é uma lição sobre confiança. Mesmo quando o horizonte parece fechado, confiar que há um plano maior em ação traz serenidade. Muitas vezes Deus age silenciosamente, movendo peças que ainda não compreendemos, mas que estão alinhadas com a nossa história e vocação. Saber disso nos ajuda a não desistir, mesmo quando tudo indica o contrário. A entrega ao tempo e à vontade de Deus, especialmente nos momentos de interrupção, fortalece a fé e nos prepara para a próxima etapa da caminhada. Essa experiência profunda e transformadora será, então, a base para reconhecermos outras formas de comunicação divina, como as pessoas que Ele usa para falar conosco. As pessoas como canais de Deus, reconhecendo as vozes que falam em sua vida. Nem sempre Deus escolhe os grandes palcos ou vozes retumbantes para transmitir suas mensagens. Muitas vezes, Ele utiliza pessoas comuns, aquelas que estão ao nosso redor, para nos falar, nos alertar e até nos confrontar com amor. A história do profeta Natã confrontando o rei Davi é um exemplo clássico. Deus usa a sabedoria e a coragem de alguém para apontar erros e guiar de volta ao caminho certo. Essa voz, ainda que humana, carrega a autoridade do Espírito e pode ser a chave para uma transformação profunda. Reconhecer essas mensagens exige um coração aberto e uma escuta ativa, pois nem sempre as palavras que nos chegam são revestidas de pompa ou grandiosidade. Pode ser um conselho simples de um amigo, uma palavra dura de um familiar, ou até uma frase solta de alguém que parece não saber o peso do que está dizendo. Deus é soberano e pode se manifestar por meio de qualquer um, seja um pastor, um irmão na fé ou mesmo um desconhecido. Ignorar esses sinais é fechar os ouvidos para o que o céu está tentando nos dizer. É comum as pessoas rejeitarem conselhos por preconceito, julgamentos ou orgulho. A sensibilidade espiritual passa justamente por vencer essas barreiras internas e reconhecer que a voz de Deus pode vir de onde menos se espera. Essa humildade é um dos maiores frutos da fé madura e ajuda a evitar caminhos tortuosos que insistimos em trilhar sozinhos. Afinal, o Espírito Santo não se limita e opera onde quer, usando canais humanos para o nosso bem. Praticar essa escuta é um exercício diário que envolve oração, reflexão e discernimento. Quando alguém nos fala algo que incomoda ou desafia, ao invés de rejeitar, é válido perguntar a Deus se aquela palavra tem origem divina. Ler Provérbios 27:6 nos ajuda a entender que leais são as feridas feitas pelo amigo, ou seja, nem sempre o que dói é ruim. Às vezes é justamente o que precisamos para crescer. O segredo está em saber diferenciar o que vem do amor e da sabedoria daquele que busca apenas julgar ou ferir. Além disso, não podemos esquecer que somos também canais dessa comunicação divina. Muitas vezes, Deus nos chama para ser a voz que alguém precisa ouvir, o conselho que pode mudar uma vida, o alerta que impede um erro grave. Um simples "estou orando por você" pode ser um farol de esperança para quem está em meio à escuridão. Por isso, cultivar uma vida sensível ao Espírito, com palavras cheias de graça, é um compromisso com o propósito de Deus. É fundamental, portanto, criar ambientes onde o diálogo sincero e o amor prevaleçam, como grupos de oração, comunidades e até círculos familiares. Assim,
fortalecemos o canal de Deus e ampliamos a rede de cuidados e orientações que o Espírito Santo deseja estabelecer. Reconhecer e valorizar essas vozes ao nosso redor é parte do processo de crescimento espiritual e preparação para os próximos sinais que o Senhor tem para nós. Sonhos e visões. O sobrenatural que avisa e guia. Desde os tempos antigos, Deus tem usado sonhos e visões para comunicar seus planos e avisos aos seus filhos. José, o filho de Jacó, recebeu sonhos ainda jovem que apontavam para seu destino, embora ele não os compreendesse plenamente no início. Esses sonhos, que pareceram loucura para muitos, cumpriram-se de maneira precisa e milagrosa. Já no Novo Testamento vemos José, pai terreno de Jesus, sendo alertado por um anjo em sonho para fugir ao Egito e proteger o menino, o que salvou a história da salvação. Mateus 2:13. Mas nem todo sonho é uma mensagem divina. A Bíblia nos aconselha a discernir os espíritos e provar todas as coisas. Para reconhecer se um sonho é profético, alguns sinais podem ajudar. Ele permanece vívido e impactante, provoca uma inquietação ou um chamado à oração, está alinhado com os princípios bíblicos e aproxima a pessoa de Deus, ao invés de gerar medo ou vaidade. Essa clareza emocional e espiritual é fundamental para não confundir meras imagens da mente com revelações celestiais. No cotidiano, muitos descartam sonhos importantes como meros reflexos da mente, mas o silêncio da noite pode ser o momento em que o Espírito Santo trabalha mais intensamente. A ciência confirma que o cérebro se abre a experiências relacionadas à espiritualidade durante o sono, e o cristão sensível pode aprender a interpretar essas mensagens. Ter um caderno ao lado da cama para anotar sonhos e buscar confirmação na oração são práticas valiosas para quem deseja se abrir a esse canal divino. Essa abertura para o sobrenatural também requer coragem e humildade, pois sonhos e visões podem desafiar a lógica humana e exigir mudanças profundas. No entanto, são avisos que o céu usa para preparar o coração para o próximo passo, muitas vezes trazendo conforto, direção e sabedoria para momentos decisivos. Reconhecer o valor dessas experiências amplia o alcance do diálogo entre Deus e o ser humano. Para quem deseja desenvolver essa sensibilidade, é importante cultivar uma vida de oração constante, leitura da Bíblia e comunhão com o Espírito Santo. Isso fortalece a intuição espiritual e o discernimento, tornando possível perceber quando um sonho carrega um significado maior. A Bíblia está repleta de exemplos que convidam a olhar com atenção para esses sinais, pois eles fazem parte da linguagem divina para guiar, proteger e transformar. Assim, os sonhos e visões representam um território misterioso, porém acessível a todos que buscam ouvir a voz de Deus além do visível. Com o coração aberto e atento, é possível transformar essas experiências em poderosos instrumentos para trilhar o caminho certo. E para que essa caminhada seja completa, é preciso também compreender como a dor pode atuar como um alerta divino. A dor como aviso divino. Quando o sofrimento desperta para a ação, a dor é uma das experiências mais universais e, ao mesmo tempo, misteriosas que o ser humano pode enfrentar. Muitas vezes, ela surge inesperadamente, como uma tempestade que derruba nossas certezas, mas a perspectiva espiritual revela que a dor pode ser, acima de tudo, um chamado urgente do céu para despertar. Jonas, por exemplo, tentou fugir do chamado de Deus e, em meio a uma tempestade e ao ventre do peixe, teve que enfrentar sua resistência até se render à vontade divina. Essa história mostra que a dor, ainda que difícil, pode ser o instrumento que nos reconduz ao caminho certo. No entanto, a dor não é castigo nem abandono, mas uma linguagem intensa do amor de Deus para quem persiste em resistir aos sinais suaves e aos conselhos divinos.
Jesus, em sua agonia antes da ressurreição, mostrou que o sofrimento não é o fim, mas a porta para a glória. É no meio do deserto da dor que muitas vezes Deus se revela com mais força, derramando sua unção sobre os corações quebrantados e abrindo espaço para a transformação. A ciência, especialmente a neurociência, corrobora essa visão espiritual, revelando que o sofrimento ativa áreas do cérebro ligadas à reconstrução e à busca de novos sentidos para a vida. Essa conexão entre ciência e fé fortalece a compreensão de que o sofrimento pode ser um processo necessário para a renovação e o crescimento pessoal, emocional e espiritual. A dor nos obriga a parar, refletir e reavaliar o rumo da nossa caminhada. Por isso, ao enfrentar momentos difíceis, é essencial mudar a pergunta de por que eu para o que Deus quer me mostrar com essa dor. Essa mudança de perspectiva transforma o sofrimento em uma oportunidade de aprendizado e aproximação com o divino. Em vez de fugir da dor, é importante enfrentá-la com oração, entrega e abertura para o que o Senhor deseja ensinar. Enfrentar a dor com essa atitude não significa ausência de sofrimento, mas uma postura de fé que permite encontrar esperança mesmo nas sombras. A dor que parece destruir pode, na verdade, estar preparando o terreno para um novo começo, para uma vida transformada pelo poder de Deus. Essa maturidade espiritual é um dos segredos para viver uma fé sólida e resiliente. Além disso, a dor pode funcionar como um alerta para romper com padrões, ciclos e situações que paralisam ou afastam do propósito divino. Reconhecer esse aviso pode ser o primeiro passo para mudanças profundas e necessárias, que muitas vezes só acontecem quando o desconforto ultrapassa o limite do tolerável. É um convite para agir, para deixar para trás o que não edifica. Assim, compreender a dor como aviso divino abre caminho para enxergar os próximos sinais que Deus coloca no caminho, como as bênçãos desperdiçadas. Oportunidades que chegam e podem ser perdidas se não estivermos atentos. As bênçãos desperdiçadas. Quando a hesitação faz perder oportunidades divinas, é comum na vida enfrentarmos momentos em que as bênçãos parecem bater à porta, mas por medo, dúvida ou falta de discernimento, acabamos deixando essas oportunidades escaparem pelos dedos. A Bíblia nos traz exemplos claros, como o jovem rico que se aproximou de Jesus, reconheceu sua autoridade e perguntou o que devia fazer para herdar a vida eterna. Mateus 19, 16, 22. Mesmo com o convite para vender tudo e seguir Jesus, ele foi embora triste, incapaz de renunciar às suas posses e ao conforto, perdendo assim a chance de uma transformação radical. Outro episódio marcante é o da geração de Israel no deserto, que ao ouvir sobre os gigantes na terra prometida, hesitou, murmurou e se recusou a avançar. O resultado foi trágico. Aquela geração não entrou na terra que Deus havia prometido. Números 13 e 14. Essa hesitação, motivada pelo medo e pela incredulidade, representa um alerta para todos nós sobre o perigo de desperdiçar as bênçãos que o Senhor coloca em nosso caminho. Identificar esses momentos é um exercício de vigilância espiritual. Muitas vezes, a bênção vem disfarçada de desafio ou risco, exigindo coragem para atravessar o desconhecido. É natural buscar garantias e certezas, mas o chamado divino convida à fé, que se manifesta em obediência, mesmo quando tudo indica insegurança. Como Pedro, ao sair do barco para andar sobre as águas, o avanço no desconhecido é um ato de confiança que abre portas para o impossível. Superar o medo e a dúvida requer um trabalho interior profundo. Práticas como a oração persistente, a meditação nas promessas bíblicas e o convívio com pessoas que edificam, fortalecem a fé e ajudam a romper com as amarras da hesitação. Além disso,
Cultivar uma mentalidade de gratidão pelo que Deus já realizou abre o coração para receber novas oportunidades, mesmo que elas não estejam embaladas em conforto ou facilidade. Essa consciência também nos alerta para o perigo da procrastinação espiritual. O tempo de Deus não é eterno para as oportunidades. Portas abertas podem se fechar e momentos decisivos podem passar. A obediência tardia pode se tornar desobediência e a bênção perdida pode não retornar. Por isso, a sensibilidade para reconhecer o agora é vital para quem deseja viver plenamente o propósito divino. Ao refletir sobre as bênçãos desperdiçadas, somos chamados a avaliar quantas vezes deixamos o sim escapar por medo de mudança. Quantas oportunidades deixamos passar porque esperamos sinais mais claros? Essa pergunta desperta um convite para agir com fé, aproveitando as chances que o céu oferece, pois o tempo certo para agir pode ser hoje. Assim, preparados para reconhecer o Kairós, o tempo espiritual, entramos no próximo tópico, onde vamos entender melhor como discernir o momento certo de agir entre o tempo humano e o tempo divino, o tempo espiritual, discernindo o Kairós divino versus o Cronos humano. Na vida, é comum confundir o tempo humano, o Cronos, com o tempo espiritual, o Kairós. O Cronos é aquele que marcamos em relógios, calendários e seguimos na rotina do dia a dia. Já o Kairós representa o momento oportuno, o tempo divino que Deus determina para que algo aconteça, uma janela sagrada onde o céu e a terra se encontram. Discernir essa diferença é essencial para quem deseja viver alinhado à vontade do Senhor, pois agir fora do Kairós pode significar perder bênçãos ou enfrentar dificuldades desnecessárias. Jesus chorou sobre Jerusalém, lamentando que o povo não reconheceu o tempo da visitação. Lucas 19:44. Isso mostra como a falta de sensibilidade para perceber o momento certo pode fazer com que grandes oportunidades passem despercebidas. Muitas vezes, o mover de Deus está acontecendo, mas a distração, a religiosidade vazia ou a ansiedade nos impedem de enxergar e agir. Por isso, despertar para o Kairós é despertar para a própria vida. A parábola das 10 virgens, Mateus 25, 1-13, reforça essa mensagem. Todas aguardavam o noivo, mas só 5 estavam preparadas com óleo suficiente para manter as lâmpadas acesas quando ele chegou. As outras perderam a oportunidade porque não se prepararam para o momento certo. Isso nos ensina que não basta apenas esperar. É preciso estar vigilante, com o coração e a mente prontos para o que Deus quer fazer. Praticar a sensibilidade espiritual para reconhecer o Kairós envolve cultivar a comunhão diária com Deus. É como afinar um instrumento musical. Quanto mais se busca a intimidade com o Espírito, mais fácil é perceber o toque sutil que anuncia o momento certo de agir. Orar, ler a Bíblia, estar em comunhão com irmãos na fé e prestar atenção às circunstâncias e confirmações são passos para desenvolver esse discernimento. Dicas práticas incluem manter um diário espiritual para registrar impressões, orações e acontecimentos que pareçam sinais, observar as portas que se abrem e fecham, e pedir a Deus especificamente por sabedoria para agir no tempo certo. Além disso, aprender a ouvir a paz interior que excede o entendimento, Filipenses 4:7, ajuda a confirmar quando o Kairós está acontecendo. Entender e viver no Kairós traz uma vida marcada pelo equilíbrio, evitando tanto a pressa desmedida quanto a procrastinação paralisante. É aprender a confiar que Deus tem o controle do tempo perfeito e que a obediência no momento certo é o que desbloqueia o mover divino na nossa história. Com esse entendimento do tempo espiritual, o próximo passo é reconhecer outro sinal precioso e silencioso que confirma o chamado de Deus. A paz inexplicável que acalma o coração, mesmo em meio ao caos. A paz inexplicável.
O sinal silencioso de confirmação do Espírito em meio às tempestades da vida, quando tudo parece incerto e os desafios parecem maiores que as forças, existe um sinal silencioso que muitos ignoram: a paz que excede todo entendimento, como nos revela Filipenses 4:7. Essa paz não se baseia em condições externas favoráveis, nem na ausência de problemas, mas nasce da certeza interior de que Deus está no controle. É um sossego que não combina com as circunstâncias, uma serenidade que desafia o caos e confirma que o caminho traçado é o correto. Reconhecer essa paz é fundamental para discernir a vontade divina, pois nem sempre Deus fala em grandes sinais ou palavras audíveis. Muitas vezes o Espírito Santo nos confirma através de um repouso profundo na alma, mesmo quando os ventos contrários sopram com força. Essa tranquilidade não é acomodação ou passividade. Pelo contrário, é uma convicção mansa que fortalece para enfrentar os desafios com confiança e coragem. Maria, mãe de Jesus, é um exemplo emblemático dessa paz que antecede a ação. Quando o anjo lhe anunciou que ela carregaria o Salvador, seu coração se encheu de temor, dúvidas e questionamentos, mas, ao aceitar o chamado com fé, a paz tomou conta dela. Mesmo sabendo das dificuldades que enfrentaria, essa serenidade interior a sustentou diante do desconhecido e do risco de rejeição social. Para cultivar essa paz inexplicável, é essencial desenvolver uma intimidade constante com Deus. Orar diariamente, meditar na palavra e buscar comunhão com o Espírito fortalecem essa sensibilidade espiritual. Também é importante aprender a distinguir essa paz das ilusões emocionais, que podem parecer confortantes, mas não resistem às adversidades. A verdadeira paz de Deus é duradoura e cresce mesmo em meio às dificuldades. Praticar o silêncio interior e a escuta ativa também ajuda a reconhecer essa confirmação do Espírito. Em momentos de oração, mesmo quando não há palavras, estar aberto para sentir esse repouso profundo pode ser o sinal verde para agir. É uma linguagem discreta, mas poderosa, que conduz ao cumprimento dos propósitos divinos. Por fim, essa paz funciona como um semáforo para a alma. Quando ela está presente, é hora de avançar, mesmo que as nuvens estejam carregadas. Quando falta, é sinal para aguardar, fortalecer a fé e buscar mais alinhamento com Deus. Aprender a confiar nessa indicação interior é um passo fundamental para viver em sintonia com o tempo e o mover do Senhor. Com a paz confirmando o chamado, chegamos ao momento de refletir sobre a importância da decisão pessoal e da ação concreta diante dos sinais de Deus. Depois de percorrer essa jornada pelo universo dos sinais que Deus nos envia, fica claro que o chamado para agir não é um convite vago, mas uma urgência espiritual que toca o coração daqueles que estão atentos. O céu fala de diversas formas, pelo chamado de Abraão, pelo sussurro do vento que ouviu Elias, pelas portas que se fecham para proteger, como no caso de José, pelas interrupções que salvam, pelas vozes humanas que nos alertam, pelos sonhos, pela dor que desperta, pela bênção que se apresenta e, sobretudo, pelo tempo certo que Deus determina. Cada um desses sinais não é coincidência, mas uma peça do quebra-cabeça divino que espera ser montado por nossa fé e obediência. Agora, a decisão está nas mãos de quem lê ou ouve. Será que ainda é preciso mais um sinal ou já chegou a hora de responder ao chamado? A revelação sem a decisão é ilusão, e o maior erro espiritual é permanecer estático diante do que Deus já indicou. É preciso sair da inércia, abraçar a fé com coragem e colocar em prática o que foi aprendido. A mudança começa com o passo de quem escolhe obedecer, mesmo quando a lógica humana pede garantias e a alma reclama por segurança. Este espaço, esta comunhão de fé, convida a uma resposta concreta, um compromisso pessoal e público que nasce da convicção e da esperança.
É um convite para transformar o aprendizado em atitude, para ser instrumento da palavra e canal de esperança para outros. Assim como Natã, a jumenta ou o amigo que trouxe um alerta, cada um pode ser chamado para ser um sinal na vida de alguém que está perdido ou paralisado, ajudando a construir uma rede viva de fé e amor. Pergunte a si mesmo: quantos sinais já passaram despercebidos? Quantos momentos preciosos foram perdidos por medo ou dúvida? É hora de se libertar dessas amarras e abrir os olhos espirituais para enxergar que o tempo não espera. Deus honra quem honra a sua palavra, e o mover do Espírito acontece naqueles que estão dispostos a ouvir e agir. Não deixe para amanhã o que pode ser o divisor de águas da sua história hoje. A porta está aberta, o chamado está feito, e o Espírito Santo está soprando no coração dos que têm ouvidos para ouvir. Que essa nova estação da vida seja marcada pela coragem, pela fé e pela entrega total ao propósito divino. Para continuar nessa caminhada de descobertas, compartilhe nos comentários suas experiências, dúvidas e testemunhos. Sua participação fortalece esta comunidade e inspira muitos a se levantarem também. E não esqueça, inscreva-se no canal e ative as notificações para seguir aprendendo a reconhecer os sinais de Deus e viver no tempo certo do Senhor.